falando da responsabilidade do fabricante e da revenda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, e isso é muito importante, que é o seguinte: para se vender, se comercializar produtos, né, no mercado consumidor brasileiro, todo fabricante, e revenda também, tem que respeitar a norma técnica ABNT, né? A lei do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, tem um artigo específico, né, que ele diz o seguinte: é proibido vender produto em desacordo com a norma técnica, né? Então, assim, há uma obrigação legal de se fabricar e se vender produto de acordo com a norma. Vender acima, pode. Vender abaixo, não pode. No caso da norma técnica de componentes para o sistema drywall, isso é tem uma razão de ser muito clara, né? Um produto, imagine o seguinte: uma canaleta produzida em desacordo com a norma técnica. É um produto que é mais fino, um produto que não tem a proteção devida, né? E esse produto pode, como sabido, né, provocar uma insegurança na parede, no teto, e provocar um acidente de consumo, né? Então, é a razão de ser da lei. A lei exige que o mínimo para se colocar no mercado seja a norma técnica de fabricação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, qual é a consequência de vender esse produto não conforme? Primeiro, sabendo que o produto é não conforme, tem que retirar do mercado, né? Isso o fabricante tem que fazer imediatamente. No caso do que acabei de falar, de perfis, por exemplo, placa de gesso, como envolve risco de perigo de vida, tem a previsão do recall, né? Ele é obrigado imediatamente a comunicar autoridades de defesa do consumidor e ele mesmo provocar o recolhimento do produto, né? Agora vamos imaginar o seguinte: um produto que causou um acidente, não precisa nem causar o acidente do consumo, né? Basta o mero vício do produto para ele ser responsabilizado pagando multa, né? Fazendo devolução de dinheiro, né? E no caso de um acidente de consumo, por exemplo, o fabricante é o primeiro responsável, né, por indenização, tem consequências de ordem administrativa, de multa pesada, tem consequências penais, ele pode ser, inclusive, processado criminalmente. Isso é o fabricante. A revenda, é interessante isso, né? Porque a revenda, ela, pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor, ela é tão responsável quanto o fabricante, né? O Código de Defesa do Consumidor chama todos, né, que estão na cadeia de produção e distribuição, ele chama de fornecedores. Quem são fornecedores? Fornecedores é o fabricante, o importador, a distribuidora, a revenda. Todos eles respondem solidariamente diante do consumidor, ou seja, o consumidor se sentiu lesado, vai lá e pode processar qualquer um, quem fabricou e quem vendeu para ele. Ele é quem escolhe, né? É por isso que o código protege o consumidor, tá certo? E tem um detalhe que é o seguinte: a revenda ela é tão responsável, e o código também diz o seguinte: se você não conseguir, se não conseguir identificar o fabricante, a revenda responde sozinha, né? Então vamos imaginar a seguinte situação: uma revenda comprou um produto, né, sem marcação, né, ou um produto importado, que não vai ser fácil identificar esse fabricante. No caso de um acidente de consumo, por exemplo, né, que cai o teto, e isso acontece aos montes, né, com produto não conforme, o lojista, aquele que vendeu o produto, né, é responsável integral, vai ter que fazer toda a indenização, além de responder, inclusive, processo penal.